Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse primeiro domingo da Quaresma, acolhemos esse tempo sagrado oportuno para vivermos mais conscientemente a nossa condição batismal. Indo com Cristo ao deserto, aprendemos com Ele a vencer as ciladas da maldade e a reafirmar nossa fé e a nossa adesão ao Deus de amor e bondade que nos leva para a sua mão. Então, essa campanha da fraternidade em prol do combate à fome é a nossa atitude prática da oração que se transforma em ação. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 2, versículos 7 a 9, depois do capítulo 3, versículo 1 a 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7 a 9, depois do capítulo 3, versículo 1 a 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio no Éden. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então, nessa primeira leitura, na figura da serpente, o tentador se manifesta aos nossos primeiros pais, de maneira ardilosa e vil, para induzir-lhes ao erro, invertendo o mandamento apresentado por Deus, que tinha como finalidade preservar a vida e a integridade espiritual. A serpente sugere que Deus é um ser invejoso e assegura que, caso comessem do fruto proibido, o homem e a mulher seriam como Deus. Então, a gente viu, que a serpente estava totalmente errada, e Adão e Eva, acabaram caindo na conversa dela e acabaram abrindo-se os olhos deles quando eles comeram do fruto, e eles viram que estavam nus e sentiram vergonha. Então, que nós possamos também nos arrepender dos nossos pecados e que nós realmente possamos sempre nos voltar para Deus. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 19. Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 19. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, qual era a figura provisória daquela que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação. A partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem um dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado,
Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Então, o resultado do que aconteceu na primeira leitura é aquilo que São Paulo desenvolve na segunda leitura de hoje. Pelo pecado, a morte entrou no mundo. Seus efeitos se estenderam a todos os homens, pois todos pecaram. No entanto, se por meio da transgressão de um só homem o gênero humano fora relegado à morte, é também por meio de um só homem, Jesus Cristo, que o dom gratuito, isto é, a graça de Deus, é derramado de maneira vigorosamente mais abundante e superior sobre todos. Ora, se o pecado cometido por nossos primeiros pais resultou em condenação, o dom da graça derramado por Jesus Cristo resultou em justificação. Tudo isto alcançado pelo preço de seu sangue em perfeita obediência ao Pai. Então, com efeito, que a gente possa realmente sempre cada vez mais louvar e glorificar a Deus por ter enviado o seu Filho para nos salvar, para salvar a humanidade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeças em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorareis. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, com efeito, como vimos no Evangelho de hoje, Jesus venceu as tentações, as quais cederam outrora Adão e Eva, para nos devolver a possibilidade real de viver com Deus nesta vida e depois participar da vida divina nova e eternamente. Para tanto, precisamos vencer todas as tentações simbolizadas pelas 3 propostas apresentadas pelo tentador ao Cristo revestido e guiado pelo Espírito Santo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, como Moisés, e teve fome, como todo ser humano. Foi tentado e nunca cedeu às impertinências do maligno. Jesus é provado no deserto e durante sua vida terrena, em sua condição de filho e Messias, até vencer completamente o mal, entregando-se na cruz, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos repetindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.